Apocalipse capítulo 3, versículo... Achou? Ah, tá aqui, Toninho? Apocalipse 3:1. Aí, Mateusão, só abaixa um pouquinho o fundo, por favor. Mateus, você diminuiu ali o teclado? Na mesa de som? Diminuiu? Mas você diminuiu o teclado? Canal 2? Baixa o 3 também. O branquinho lá embaixo, foi? Foi mesmo? Vai fazer que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, e obedeça, e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Curva a sua cabeça um minutinho, feche os seus olhos. Meu Pai, fale ao nosso coração, Deus, por meio dessa palavra. Fala comigo, fala com o teu povo. Tudo que for falado aqui, fique guardado no mais íntimo do nosso coração. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mateus, eu acho que se baixar o 4, eu acho que vai sair. Baixou tudo já aí na mesa? Não, mas aí na mesa. Deixa só o microfone, pode baixar todos. Na hora que você vê que baixou o microfone, você aumenta para mim. Aí, vou aumentar. Aí, tá bom. Agora baixa todos os restantes. Pode baixar todos. Aí, ó. Olha a diferença? Melhorou ou não? Hã? Eu acho que é o cabo do computador que está fazendo esse barulhinho chato. Bom, pessoal, vamos sem fundo mesmo, vamos assim que tá melhor assim, né? O que nós podemos aprender bastante aqui com a igreja de Sardes? Para começar, Sardes, ela era uma cidade muito rica, muito famosa e muito estratégica. Então, Sardes, ela ficava situada no mais alto de um monte, era a cidade de Sardes. E por conta dela ficar situada no mais alto do monte, ela tinha uma segurança aparente. Eles eram um povo que tinha uma confiança própria. Tinha, por exemplo, eles tinham lá seguranças, vigilantes, que não vigiavam direito, pelo fato de ser no alto do monte. Então, por exemplo, para alguém poder atacar Sardes, tinha que subir todo o monte. E a gente sabe que numa guerra, por exemplo, para subir o alto do monte, quem está lá em cima tem vantagem de quem está lá embaixo. Então eles tinham essa alta confiança. A confiança de que ninguém vai me atacar aqui. Ninguém vai vir contra mim aqui. Aqui nós não precisamos de nada, aqui nós não precisamos de ninguém. E você vai entender o porquê disso aqui. Porque quando Jesus ele fala que ele virá como um ladrão, nós vamos entender o porquê que ele está falando. O que nós precisamos entender aqui em Apocalipse, em todas as cartas, é que Jesus, em cada carta, ele se apresenta de uma forma para aquela igreja. Jesus ele vai diante do problema da igreja.
Jesus ele vai de encontro com a necessidade da igreja. Jesus vai de encontro com a situação da igreja. É por isso que ele fala, eu sou aquele que tem os 7 espíritos, eu sou aquele que possui a espada de 2 gumes, eu virei como um ladrão. Ele vai de encontro com a necessidade. E algo que nós precisamos entender é que Cristo, até hoje, até os dias de hoje, na nossa vida, e sempre vai ser assim, o Senhor sempre vai vir de encontro com o nosso coração. Em qual sentido? Em querer nos mudar. Eu falei para o Mateus agora há pouco, antes de começar o culto, o Evangelho transforma. Você pode repetir isso comigo? O Evangelho transforma. O Evangelho que não transforma não é Evangelho. Porque o Evangelho ele gera transformação, pessoal. A questão não é você viver no erro, você viver no pecado. Você errar, você pecar. A questão é você viver praticando tais coisas. Então o Evangelho ele sempre vai nos transformar. Amém? E é por isso que aqui em cada carta nós vemos Jesus vindo direto para aquela igreja. Então vou dar um exemplo para você poder entender. Se Cristo hoje mandasse uma carta para nós aqui, ele viria direto no nosso problema. Cristo, escreva essa carta ao anjo da igreja lá em Amparo. E aí ele escreveria, eu conheço as suas obras, hein? Então Jesus ele sempre vai vir na necessidade. E quando nós lemos aqui as cartas, nós precisamos identificar o que estamos cometendo como essas igrejas. Qual tem sido o nosso erro? Qual tem sido as nossas falhas? Amém, gente? Nem tudo vai ser para nós, mas muitas coisas aqui Deus vai querer nos transformar. Então, essa cidade de Sardes, mesmo estando em cima do monte, de uma montanha, ela foi invadida 2 vezes, de forma inesperada. Primeiro, por quê? Os guardas relaxaram na vigilância. Então os guardas achavam que nada ia acontecer e eles relaxaram na vigilância. E por conta disso, essa cidade foi 2 vezes invadida. E aí, nós vamos começar o texto aqui, Jesus falando, conheço as suas obras. Conheço as suas obras. Gente, a gente precisa entender uma coisa. Tudo, olha aqui para mim, tudo o que nós fazemos, Deus ele vê. Tudo o que nós fazemos, Deus está olhando. Deus está vendo tanto o que nós fazemos por fora, como o que nós temos aqui, ó, dentro. O que nós fazemos por dentro. Tanto que ele fala aqui, ó, você tem fama de estar o quê? Vivo, mas você está morto. Qual que era o problema dessa igreja? Olha aqui para mim. O problema de Sardes é que eles tinham fama de estarem vivos. Eles tinham fama de ser uma boa igreja. Quem olhava para eles falava assim, nossa, olha aí a Sabrina. Olha lá, tá na mídia, tá se dedicando, tá aprendendo. Sai do serviço, vai direto para a igreja, né, Renatinho? O Renatinho está aqui hoje, olha lá o Renatinho, bonitinho. Né? Renatinho trabalha comigo, Renatinho. Está aqui hoje, saiu do serviço, foi para casa, tomou banho, veio para a igreja, olha que bonitinho, que belezinha. Né? Deus está olhando a fama, olha o pastor Cláudio, olha lá, topetudinho, cabelinho, a barbinha feitinha, olha lá, a fama. Então quem olhava falava assim, nossa, o Cláudio, eu vou dar um exemplo de mim, o Cláudio é um homem de Deus, o Cláudio ele está lá na igreja, o Cláudio está orando, o Cláudio está fazendo isso, tem a fama, só que por dentro estava morto. Jesus falava, vocês têm fama de estarem vivos, mas vocês estão mortos. E Jesus começa dizendo, por isso que Jesus ele fala, eu conheço as suas obras. Vocês podem esconder dos outros, de mim vocês não escondem. Você pode aparentar ser alguém, aparentar ser algo, mas diante de mim você não consegue esconder isso. Você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Gente, hoje em dia, eu falo, a gente está vivendo a era da tecnologia, a era da internet. Hoje em dia o que as pessoas mais se preocupam são com as suas imagens. O que as pessoas mais estão preocupadas é com o que elas aparentam ser.
e não o que elas são de fato, de verdade. As pessoas estão tão preocupadas, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, porque eu preciso ser aceita por uma sociedade. Eu preciso ser aceito pelo meu ciclo de amigos, pelo ciclo que eu tenho de pessoas aqui bem-sucedidas. Então, para mim ser aceita no meio delas, eu preciso usar uma roupa cara, eu preciso ter um carro bom, eu preciso ter um relógio, enfim. Nós estamos vivendo na época em que as pessoas vivem de aparência. A pessoa está postando jantar com o marido no restaurante, mas está quebrando o pau com o marido no restaurante. Pode falar o que for da minha mãe, mas tem uma coisa que a minha mãe tinha. Ela era assim, ela era uma mulher que, ela falava, quando ela brigava com meu pai, ela ia para a igreja, e ela nem dava mão para meu pai, quando chegava na igreja. E meu pai ia e sentava, e meu pai sentava, ela sentava do lado. E todo mundo sabia que eles estavam brigados já. Porque ela não ficava... E o pastor fala, e aí, como é que vocês estão? Como é que a gente tá? E ela já falava. Eu não vou ficar com duas caras. Comigo não tem essa. Não tem essa. Eu não tenho que ficar fazendo de, ai, meu amorzinho. A gente não tá bem. A gente não tá bem. Mas hoje em dia, como que são as pessoas? Hoje em dia é o contrário. As pessoas precisam ter aparência. Sim ou não, gente? A aparência de que eu estou bem. A aparência de que a minha empresa vai bem. Eu já falei isso aqui. O marketing. O que é o marketing hoje em dia? O marketing nada mais é você postar aquilo que vai atrair pessoas. Sim ou não? O restaurante, ele vai fazer um marketing de um prato. Ele vai postar o prato sujo? Mal feito? Não. Ele vai postar o melhor prato, a melhor comida, o melhor ângulo, a melhor foto. Então a imagem é tudo. E aí Cristo está olhando aqui para nós, para essa igreja, e está falando assim: eu conheço as obras de vocês. Eu sei que vocês têm a aparência de estarem vivos. Sabe o que Cristo está falando aqui, gente? Eu tenho visto que vocês, quem olha para vocês, acha que vocês oram. Quem olha para vocês acha que vocês me agradam. Quem olha para vocês acham que vocês me servem, mas vocês não fazem nada disso. Vocês não oram coisa nenhuma. Vocês não meditam nas escrituras coisa nenhuma. Vocês têm a aparência de quem está vivo. Vocês até vão no culto, mas sai do culto, faz tudo errado. Vocês até estão na igreja, mas sai da igreja, está fazendo tudo ao contrário do que está sendo falado. Você tem a aparência de quem está vivo, mas você está morto por dentro. A igreja estava assim. E aí, o que Jesus ele quer de nós, pessoal? Jesus ele quer que nós venhamos ser pessoas íntegras. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa inteira. O que é ser íntegro, gente? Ser íntegro é você ser alguém que quando alguém olha para você, pensa a mesma coisa que Deus pensa. Vou dar um exemplo para você. O cara que está vivendo o mundo aí fora, tudo errado, não está nem aí com Deus, não está nem aí com família, trai, vive a vida dele, não está nem aí. E as pessoas sabem disso. Ele é íntegro? Sim ou não? Sim. Lógico que é. Porque ele é inteiro. O que as pessoas sabem dele é o que Deus sabe. O que as pessoas olham dele e falam assim: nossa, não presta, lá. É Deus a mesma coisa. Deus olha para ele e fala assim: poxa, olha, não presta. É inteiro, é íntegro naquilo ali. Fazendo o errado, é íntegro naquilo ali. É inteiro naquilo ali, porque integridade quer dizer de inteireza, de ser inteiro naquilo ali que você está fazendo. Você ser por completo naquilo ali que você está fazendo. Então o que é integridade, pastor? É o que as pessoas veem sobre você, é o que Deus vê sobre você. Então o que é ser íntegro aos olhos de Deus? É a Jana olhar para mim e ver em mim o que Deus vê.
Então não é a Jana olhar para mim e ver assim, nossa, o pastor Cláudio está lá no culto, toda quarta, todo domingo, está se dedicando no ministério, aparentemente parece ser um bom marido, um bom pai. Isso é o que a Jana vê. Mas o que Deus vê? É o Cláudio falando, é o Cláudio brigando com a esposa dentro de casa, é o Cláudio que não dá um bom testemunho, é o Cláudio que não é um bom empresário, é o Cláudio que faz coisa errada para ganhar dinheiro. Quem está entendendo, gente? Isso não é ser íntegro. Isso é ter aparência de uma coisa e viver outra. E o que Deus ele quer de nós é que nós venhamos ser íntegros. É que a Jana olha para mim e tem um pensamento. Que Deus olha para mim e fala assim, é isso aí, Janinha. É a mesma coisa que eu penso dele. O que Deus ele quer é que eu olhe para a Jana e fale assim, olha lá, Janinha, que bênção. Aborim. Está se dedicando na igreja. Vou sair da Jana, que senão ela vai ficar falando que eu só falo dela. Vou falar da Érica um pouco. Mas olha lá que bênção, tá lá com o Dudu, tá com o marido na igreja, tá servindo, tá dando aulinha. A gente olha para ela, não, a aulinha dela é uma bênção. E será que é isso que Deus também fala? Será que é isso que Deus, quando Ele olha para mim, quando eu e você não estamos aqui no culto, Ele olha para a gente e Ele fala isso? Olha lá a Janinha me servindo quando ninguém está vendo. Olha a Érica me servindo quando ninguém está vendo. Olha o Luiz me servindo quando ninguém está vendo. A Sueli me servindo quando ninguém está vendo. O Marcelo me servindo quando ninguém está vendo. Então, será que nós temos sido essas pessoas que nós temos aparência de vivo e estamos vivos? Ou a gente tem aparência de vivo e nós estamos mortos? Como eu disse, gente, hoje em dia o que as pessoas mais estão ligadas é nas suas aparências. Tanto que a imagem virou um ídolo. As pessoas hoje em dia estão idolatrando elas mesmas. As pessoas estão idolatrando elas mesmas. Tudo em busca da imagem perfeita, vamos assim se dizer. E aí, no versículo 2, o Senhor Jesus ele fala assim, ó, esteja atento. Em outras traduções, deixa eu ver o que está escrito aqui. Esteja o que, gente? Vigilante. Esteja vigilante. Olha o que Cristo ele fala. Você tem aparência de vivo, mas vocês estão mortos. Por isso, porque vocês têm uma aparência e são outra coisa, vocês estejam atentos, estejam vigilantes. E Jesus está falando isso aqui para o povo, por quê? Porque o povo, aqui a cidade de Sardes, ela era exatamente isso. Ela estava em cima da montanha, então ela confiava nisso. Ela tinha essa confiança nela mesma. Aqui ninguém vai atacar a gente. Aqui a gente está bom. Aqui não vai acontecer nada com a gente. E aí Cristo está falando, estejam vigilantes. O que Cristo está dizendo aqui, gente? Tem coisas que vocês estão achando que não é nada. Que não tem problema. Estejam vigilantes. Gente, a gente tem que vigiar todo santo dia. Tem coisas na nossa vida que acontecem que é para nos afastar de Deus. Qual foi o problema da Eva? Não estava vigiando. Qual foi o problema do Adão? Não estava o quê? Vigiando. Se tivesse vigiando, tinha pego a serpente falando com a mulher dele. Será que nós estamos vigiando? Sardes tinha esse histórico de perder tudo porque faltava vigilância. Quantas coisas nós não perdemos porque falta vigilância na nossa vida? Quantas vezes nós deixamos de vigiar, sabe como? Porque nós estamos vivendo de forma automática. Você precisa vigiar com isso, gente. Quanto tempo já você está numa rotina na sua vida, você está num hábito na sua vida de forma automática? É um dia que você não ora, é um dia que você não lê a Bíblia. Eu estava conversando com a Bárbara ontem, eu estava falando exatamente sobre isso com ela, a gente estava falando. Eu falei assim, amor, servir a Deus, ter vida com Deus, não é difícil. É uma regra básica.
É básico. E qual é o básico? É você orar e você ler a Bíblia. É o básico. E fazer isso quantas vezes ao dia, gente? Quantas vezes ao mês? Hã? Todos os dias. É o básico. É o básico. É o básico. Você orar e você ler a sua Bíblia é o básico. É o básico que você tem que fazer. E você tem que ter isso todo dia. Mas qual que é o problema? O problema é o dia que eu estou muito corrido. É o dia que não dá tempo. É o dia que eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. É igual ir para a academia. Se eu quero, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu quero treinar, estar com saúde, qual que é o básico de uma academia? 2 coisas básicas: dieta e treino. Sim ou não? Não adianta você treinar e você não fazer dieta. Você vai ficar 2 horas na academia correndo, exercitando, você sai de lá, come um X-Bacon, come uma pizza, come um monte de coisa. Adianta? Não adianta. Então, qual que são as 2 coisas básicas? Dieta, eu tenho que comer certo. Eu tenho que me alimentar bem. Eu tenho que comer o que eu posso comer, o que eu devo comer. E o segundo, eu tenho que treinar. Eu vou treinar, assim eu vou ser um pouco mais saudável. Tem outras coisas aí, mas o básico é isso. Dieta e treino. Qual que é o problema disso aqui? Qual que é a falta de vigilância? É o famoso, mas é um chocolatinho, não tem problema. Mas é um pacote de bolacha só, não tem problema. Você vai ver, o pacote de bolacha tem 800 calorias. O que eu estou querendo te ensinar é que a falta de vigilância começa em pequenos detalhes. A falta de vigilância começa em pequenos detalhes. O básico para você ter vida com Deus é você orar e você ler a sua Bíblia. É no dia que você está cansada e você não ora e você não lê a Bíblia e começa assim. Daqui a pouco você não está orando, você não está lendo a Bíblia, você só está fazendo isso quando você vem na igreja. Como é que vai estar a tua vida com Deus? Vai de mal a pior, pessoal. Então Cristo falou para esse povo: estejam vigilantes. Gente, olha para a vida de vocês e vigiam, que vocês estão parecendo ser alguém que vocês não são. Vocês estão parecendo ser alguém que vocês não são no dia a dia. Então vigiam, olha para as atitudes de vocês. Vocês estão gradualmente esfriando, espiritualmente falando. Vocês estão esfriando, espiritualmente falando. Então, gente, ninguém se afasta de Deus do nada. As coisas não acontecem do nada. Nada é do nada. Acordei hoje, não quero mais saber de Deus. É assim? É assim? Não é. As coisas vão acontecendo aos poucos. É um orgulho, é um ego, é um olhar para si mesmo, esquecer o reino de Deus, esquecer o propósito, esquecer o chamado, deixar de lado para olhar só para si mesmo, deixar de olhar para as pessoas que estão ao seu redor para olhar para si mesmo. Então tudo tem um processo. E aí diz mais assim: fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. O que isso quer dizer, gente? Quando Jesus ele fala assim, não achei as suas obras perfeitas. Então, primeira coisa de tudo, nós precisamos entender: tinha obras? Sim ou não? Sim, porque ele não achou as obras perfeitas. Então, tinha obras, mas não eram perfeitas. Isso eu quero que você entenda. Então, o que isso quer dizer? Eles até faziam coisas boas. Eles até tinham algumas obras, mas essas obras não tinham entrega total, não tinha sinceridade completa. Até tinha obra. E o que Deus ele quer de nós, gente? Deus quer que você venha na igreja só para você vir aqui na igreja? Deus quer que você venha aqui quarta-feira? Tá calor em casa. Lá na igreja agora, pelo menos, tem um ar. Tá geladinho.
Deus quer que você venha aqui e fale assim, eu vou lá porque eu me sinto bem. É assim, Deus não quer isso. Embora isso aqui seja o início, né? Vamos dizer assim, a pessoa que chega agora, o novo, está chegando, é o começo de tudo. Mas Deus, ele não quer isso. Deus quer uma entrega total. Ele quer que você deseje estar aqui. Ele não quer que você vá no nosso devocional raiz por ir. Ou porque vai ter brincadeira, ou porque vai ter dinâmica. Não, ele quer que você vá lá porque você fala assim, eu preciso aprender. Eu preciso buscar as coisas de Deus. Eu preciso entender o que é, de fato e de verdade, o que Deus tem para mim. Eu preciso entender o que está escrito aqui para a minha vida. Eu preciso. Ele quer entrega total, gente. Deus não quer que eu venha aqui pregar mais um culto e falar assim, nossa, hoje tem culto, né? Foi lá. Não, ele quer entrega. Deus, o que o Senhor quer falar com o teu povo? O que o Senhor quer falar? Ele quer entrega total. Ele quer todo dia você separando um momento e você lendo a tua palavra. Você estudando as escrituras. Aqui o Renato não deixa eu mentir. Eu faço isso todo dia, sim ou não? Eu tô lá, às vezes na barbeira, eu falo assim, viu, dá licença aqui, gente. Pego meu tablet, falo assim, ó, qualquer coisa eu tô ali na salinha ali. Vai lá me chamar. Às vezes eu tô gravando um vídeo, a bênção aqui vem e entra. Ô, mãe, desculpa aí, meu. Desculpa aí. Entra lá. Mas todo dia, gente. Eu não tô falando isso aqui para me vangloriar. Mas eu tô falando para você que a gente precisa ter entrega total. E não tem essa de, ai, pastor, eu não tenho tempo. Tem tempo. Tem tempo. Porque se pegar celular de gente, tem gente que fica 8, 9, 10 horas no celular. E a gente às vezes não tem tempo de falar, de se dedicar nas escrituras. Então, Jesus está falando, eu não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. O que ele quer então, gente? Que as nossas obras sejam obras com todo o coração. Entregue. Vamos no culto? Vamos no culto. Vamos orar? Vamos orar. Vamos fazer o nosso melhor. Amém? Quem está entendendo? Graças a Deus. E aí diz mais assim, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. 3 coisas aqui que nós vemos aqui. Primeiro, lembre-se, amém? Lembre-se. Segunda coisa, obedeça e arrependa-se. Lembra-te, guarda e arrependa-se. 3 coisas. Lembre-se, repete comigo, lembre-se, guarda e arrependa-se. Ou obedeça e arrependa-se. São essas 3 coisas que nós precisamos entender. O que é lembrar? Lembrar, gente, Cristo está falando aqui para essa igreja, volta à essência. Quem se lembra de quando se converteu? Você lembra do dia que você se converteu? Quem lembra? O dia que você aceitou Jesus? Como era no começo? Como era no início? Eu me lembro que eu cresci na igreja. E eu ia com os meus pais para a igreja. E quando eu me converti de verdade, eu ia na igreja porque eu ia na igreja, né? Meu pai e minha mãe obrigavam. Então tinha que ir. Eu lembro que eu me converti com 14 anos. Me converti. E eu me lembro que quando me converti foi algo assim tremendo, porque eu comecei de fato, de verdade, a viver para Cristo. Nada mais importava. Nada mais. Não, eu não estava nem aí com a opinião dos outros. Nem que eu ia para a escola, meus amigos ficavam me zoando, eu não estava nem aí com a opinião deles, porque para mim, a opinião deles em nada era a mesma coisa. Ah, eu sei, não sei o que lá, agora já era, hein? Não pode mais ficar com as menininhas. Eu lá quero ficar com menininha, rapaz. E. Oh, Mateus. E agora não pode isso, não pode aquilo. Eu falo, cara, eu não preciso nada disso. E eu me lembro que era. Nossa, eu ficava tão feliz, principalmente quando o povo falava isso, porque aí que eu ficava mais feliz ainda, porque eu sabia que eu estava no caminho, certo? E Jesus está falando, lembra de quando você me conheceu. Lembra de quando você se converteu. Lembra da essência. Lembra do que fez você se converter, pessoal.
A gente precisa lembrar disso. O motivo, o início de tudo. E aí a segunda coisa que ele fala, guarda, obedeça aquilo que Deus já falou um dia para você. Lembra lá do início, lembra do dia que você encontrou Jesus, lembra lá do começo. E agora obedeça. Obedeça aquilo que um dia Deus entregou para você, aquilo que Deus falou para você. Obedeça aquilo, guarda isso no teu coração, gente. Guarda isso no teu coração. E a terceira coisa, arrependa-se. O que isso quer dizer? O que hoje, olhando para a tua vida, você precisa se arrepender. O arrepender é mudar de direção. Mudar de direção. O que você precisa hoje na tua vida novamente mudar de direção para voltar ao que era no início? É o que Cristo está falando. Lembra do começo. Obedeça e agora muda de direção. Arrepende. Arrepende de você estar longe disso aí e muda de direção e volta a fazer o que você fazia antes. Amém, pessoal? Quantas madrugadas nós acordamos para orar? Nós precisamos voltar a isso em nome de Jesus. Diz mais assim, já são 9 horas também. Jesus amado, passa rápido. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. E aqui Cristo está falando sobre isso aqui por causa da cidade. Daquela cidade que estava na montanha, que já foi 2 vezes invadida e eles não perceberam. E Jesus está falando assim, do mesmo jeito que foram invadidos aí, eu virei como ladrão. Em outras palavras, vai chegar um momento que eu vou voltar e vocês não vão estar preparados, vocês não vão estar atentos. Por quê? Porque vocês não estão vigiando. Gente, não sei você, mas eu, desde que eu me conheço por gente, eu escuto que Cristo vai voltar. Sim ou não? Quem escuta aí desde pequeno? A gente escuta, Cristo vai voltar, Cristo vai voltar, Cristo vai voltar, Cristo vai voltar. E a gente está esperando Cristo voltar. E pode ser que eu vou morrer, vai vir um monte de geração ainda e Cristo não vai ter voltado. Mas existem algumas formas de Cristo voltar. A que vai acontecer aqui no mundo inteiro e a nossa morte. É uma coisa eu pergunto para você. Você sabe o dia da tua morte? Não sabemos. E aí Cristo está falando, se você não estiver atento, eu virei como um ladrão. Recentemente agora a gente perdeu um cliente nosso, 1 mês atrás. Vai fazer 1 mês. Estava com a gente na barbearia, conversando. Clientão meu. Sabrina conhece. Clientão meu. Desde quando eu comecei na profissão. Belo no dia a gente está na barbearia, um dos amigos manda mensagem, você ficou sabendo que fulano faleceu? Que? 21 anos já. Acidente de moto. Cristo voltou para ele. Cristo voltou para ele. E essa é a questão, gente. Ninguém pode acrescentar um dia a mais da sua própria vida. É bíblico isso. E aí Jesus está falando assim, vocês precisam estar atentos, vigiando. Então não dá para viver uma fé relaxada. O que é uma fé relaxada? Mas depois eu faço para Deus. Depois eu vejo. Isso aí é agora, é hoje. Ou a gente se posiciona hoje, ou a gente não vai estar preparado. E a gente precisa estar preparado. Como? Estando na presença de Deus, pessoal. A gente precisa estar na presença de Deus. Amém? E aí é muito interessante porque Jesus, bem no início, ele se apresenta como os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E aqui está a solução de tudo, lá no começo. Por quê? O que são os 7 Espíritos de Deus? É o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Espírito Santo é os 7 Espíritos de Deus. Aqui Jesus está falando, eu sou. Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Em outras palavras, aquele que tem toda a autoridade, aquele que pode todas as coisas. E aquele também que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As 7 estrelas quer dizer
são as 7 igrejas, mas que ele quer dizer assim, aquele que é Senhor da igreja. E já no início ele fala, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo. Eu torno a repetir, nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios, ele fala assim, não se embriaguem com o vinho, mas se encham do quê? Do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Gente, o que vai nos conduzir, o que vai nos guiar, o que vai nos direcionar a termos uma vida na qual Deus quer que nós venhamos ter, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É por isso que você tem que buscar o Espírito Santo na sua casa. A gente tem que ser cheio do Espírito Santo. E aí diz mais assim para a gente finalizar. Versículo 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Amém? Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Deus acha em nós isso. Pessoas que não se contaminam. Que não se contamina com esse mundo. Que não se contamina com coisas erradas. Amém, gente? Mas que tem as vestes brancas. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, não existe modo automático. Ser cheio do Espírito Santo quer dizer ser envolvido por Ele, ser direcionado por Ele. O modo automático é, pisou no meu pé, eu piso no pé dele. Falou na minha cara, vai escutar coisa que não deve. Eu sou assim, eu vivo assim, eu falo assim. E continua assim que você vai morrer assim. Agora, com o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo guia, o Espírito Santo direciona, o Espírito Santo muda comportamento. O Espírito Santo, meu irmão, ele transforma você a ponto de você pedir perdão mesmo com certo. Pastor, mas eu não consigo me controlar. Tem o Espírito Santo. Eu vi algo na internet esses dias que eu não concordo muito. De um pastor. Falando sobre que tem coisas na nossa vida que nós vamos ter que lutar a nossa vida inteira para vencer a carne. Eu concordo em partes, porque o Espírito Santo transforma. Vai ter coisas na sua vida que você vai ter que lutar sim para vencer a carne, mas vai chegar um momento que você vai ser transformado. Amém, pessoal? Isso acontece. Por quê? Porque o Espírito Santo transforma. O nosso caráter, a nossa identidade é transformada pelo Espírito Santo. Vai ter coisa que vai chegar uma hora que você não vai precisar mais lutar contra a carne, porque já não vai ser mais nada. Porque o Espírito Santo vai transformar você. Amém? Vão aparecer outras coisas que você vai precisar vencer. Mas de tanto você se relacionar com Deus, vai chegar uma hora que aquilo que era um peso, era uma luta para você, já não vai ser tanto mais assim. Já nem vai ser mais na realidade. Por quê? Porque o Espírito Santo transformou você. Então a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Não podemos ser como essa igreja. Eu não quero ser uma igreja que tem aparência de viva, mas que está morta. Não quero. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero que você possa olhar para mim e possa ter um pensamento que Deus tenha a meu respeito. O mesmo pensamento. E para isso, precisamos ser cheios de Deus. Amém, pessoal? Fica de pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus. Você lembra qual que é o canal aí que põe o fundo? Se eu não me engano é o 7 ou 8, sei lá. Achou? Não tá bom assim. Tá bom assim. Não, eu sei. Aumenta um pouco aí, vai. Só tua presença é o que me basta. Não te deixarei. Cantei errado. Vai lá. Se adianta eu ganhar o mundo inteiro, minha
Senhor. Que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Sim, meu Deus, é isso que nós queremos, meu Pai. Levar o Senhor por onde nós formos. Que nós possamos, ó Deus, não apenas ter a aparência de vivo, mas que possamos estar vivos. Vivos na nossa comunhão, na nossa vida com o Senhor, Pai. Senhor, que não venhamos ter apenas aparência de boas pessoas, mas que as pessoas, ao verem nós, achem essa integridade. Venhamos ser inteiros aqui dentro e lá fora. Venhamos ser inteiros na nossa comunhão com o Senhor, na nossa casa, no nosso lar. Transforma a nossa vida, transforma nosso coração, transforma o nosso ser, Pai. É o que nós te pedimos aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal? Eu vou fazer a última oração para vocês ir embora para casa de vocês. Como de costume, você que trouxe uma oferta, eu gostaria que você pegasse nas suas mãos e você pudesse colocar ela aqui dentro do gasofilaço. Se você quiser, teremos o nosso Pix aqui. Você pode fazer pelo Pix aqui. Aí na live também vai estar o Pix aí embaixo. Você pode fazer. Nos ajude aqui na obra. Amém, pessoal? Nos ajude mantendo essa igreja. Vamos crescer em estrutura também, em nome de Jesus. Tudo para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Então, como de costume, vou fazer a última oração para você ir embora para sua casa. Se você quiser, fique à vontade para você ofertar. Amém? Deus, em nome de Jesus, leva o teu povo em paz e segurança, guardando, livrando e protegendo de todo mal. Pai, que nós venhamos ser um resto de semana maravilhoso. Que sexta-feira agora, no nosso devocional, seja um dia incrível. Que venhamos ter um dia maravilhoso na tua presença, Pai. Que o Senhor venha revelar ao nosso coração, através do devocional ali, uma palavra, Deus, naquilo que nós precisamos mudar, naquilo que nós precisamos crescer em Ti. Senhor, abençoa o culto de domingo, o culto de Páscoa. Coloca pessoas no nosso caminho para estar aqui domingo, Deus. Será um momento tão bom, tão gostoso. Então que pessoas apareçam no nosso caminho para que nós possamos convidar e conheçam o Senhor Jesus. É o que nós te pedimos. Pai, nos encha com teu Espírito todos os dias da nossa vida. Que não venha faltar nada na casa, no lar de cada uma dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti te levante o rosto e te dê a paz. Não somente hoje, mas para todo sempre. E os que creem digam amém. Graças a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Estamos encerrados. Deseja aí a paz do Senhor Jesus para essa pessoa do seu lado. Dá um abraço nela. Um resto de semana maravilhoso.